Estou passando aqui para dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil Assessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro para antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento ou mesmo pagar uma conta. Entre em contato com a assessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link que você vai direto para eles ou então o telefone que está passando aí nessa tarja. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar a você a ter aquele dinheiro que às vezes é necessário em certos momentos e está lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. A Copa do Brasil já é passada. Pensar agora apenas no Campeonato Brasileiro. Faltam 9 jogos. Quinta-feira já tem jogo contra o Cuiabá. Importantíssimo. E eu pergunto para você, quantos pontos o Vasco vai fazer nesse restante de competição para chegar a uma competição sul-americana em 2025? Essa pergunta eu faço também para a galera integrante aqui do canal Atenção Vascaínos. E nesse Bolha Gigante você vai saber a resposta. Mas antes, lembrar para você que a gente tem uma parceria com a 1xBet, a maior plataforma para apostas esportivas do planeta. Você que ainda não fez o cadastro, tem um link fixado nesse primeiro comentário. Você clica, faz o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Você vai ter a sua primeira aposta dobrada e um bônus de R$3.000 para ajudar a apostar com a 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira, mais um programa daqueles que você gosta, temático com algumas informações e claro, com a sua participação através aqui dos comentários, que é importante a sua participação. E para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações e hoje muitas opiniões. Vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil já é passado. O Vasco tem um jogo importantíssimo na próxima quinta-feira, 7 horas da noite em São Januário, contra o Cuiabá. E depois desse jogo, mais 8 partidas para finalizar a participação do Vasco na competição. Você está vendo a tabela de classificação aí na tela? O Vasco tem 37 pontos, precisando voltar a vencer na competição. E eu te pergunto o seguinte, depois do jogo contra o Cuiabá, o Vasco tem, por exemplo, um jogo contra o Bahia, segunda-feira em São Januário, e depois vários jogos. Você está vendo aí todos os jogos que faltam para o Vasco para encerrar a participação no Campeonato Brasileiro. Eu pergunto, quantos pontos o Vasco vai fazer até o final desse campeonato, até o final do Brasileirão? Primeiro que responde aqui no Bom Dia Gigante, meu parceiro Jean Faísca. E aí, Jean, conta pra gente, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E mais uma vez, o Emerson me coloca nessa enrascada de tentar adivinhar com quantos pontos o Vasco vai terminar o Campeonato Brasileiro. Olha, torcedor, eu fiz uma lista aqui dos jogos que faltam e acredito que, sendo bem realista, o Vasco vai somar ainda 15 pontos nesses 9 jogos restantes no Campeonato Brasileiro. E eu usei o critério daqueles jogos que eu acho que o Vasco é melhor do que o seu adversário, naqueles jogos que o Vasco vai ter problema mesmo jogando em São Januário. Enfim, vou trazer aqui para você, torcedor, como que ficou minha lista. Só deixa eu pegar a minha cola aqui. Os 2 próximos jogos, o Vasco enfrenta o Cuiabá, na próxima quinta-feira em São Januário, e o Bahia na próxima segunda-feira. Eu coloquei 3 pontos contra o Cuiabá e 1 ponto só contra o Bahia, porque eu acredito que o elenco do Bahia é qualificado. A tabela do Campeonato Brasileiro mostra isso e não vejo como algo fácil o Vasco vencer esse jogo, então eu coloco 1 ponto. Depois, o Vasco tem o clássico contra o atual líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo, no Engenhão. Ali eu coloco 1 ponto por ser um clássico. Depois, o Vasco vai a Fortaleza. Também coloco 1 ponto, porque é um jogo bem equilibrado. A gente já viu que nesse ano a gente enfrentou o Fortaleza 2 vezes na Copa do Brasil, empatou os 2 jogos e venceu no Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco pega o Internacional em São Januário. Mais 1 ponto. Não adianta querer achar que o Vasco vai ganhar em São Januário do Inter de uma forma tranquila, porque o Inter é um time muito bem montado, principalmente desde a chegada do Roger Machado. Depois o Vasco pega o Corinthians em Itaquera, coloquei 1 ponto.
O Vasco vem com o Atlético Goianiense em casa, coloquei 3 pontos, jogo que não dá para negociar. Depois o Vasco pega o Galo em casa, a gente sabe do equilíbrio que é esse jogo, sabe da força do Galo. Até lá, a gente não tem um entendimento como que o Galo foi aí na Copa do Brasil, na final contra o rival e também na final da Libertadores da América. Enfim, 1 ponto. E no último jogo, acredito eu que o Vasco pega o Cuiabá fora de casa, já rebaixado provavelmente. Então se o Vasco precisar dessa vitória aí para carimbar uma vaga numa Copa Sul-Americana, eu acho que será um jogo sem sustos. Então dentro dessa tabela que eu coloquei aqui, o Vasco faz mais 15 pontos nesse Campeonato Brasileiro, com os 37 atuais que o Vasco já tem, termina com 52 pontos. Uma pontuação tranquila para alcançar a Sul-Americana. Agora estou aqui com a dupla do Tabela do AV, que vai falar sobre os resultados. Jean Fresco já participou, Jean tá animado, quero saber de vocês dois. Marquinhos, esses 9 jogos aí, como é que tá o Vasco na tua tabela aí, ó? Rapaz, primeiro, um abraço a todos, bom dia. 15 pontos o Vasco vai fazer nesses 9 jogos restantes aí do Campeonato Brasileiro. Ou seja, terminaria com 52 pontos. 52 pontos. Eu acho que o Joel não tá tão animado assim não, e você, Joel? Tô mais animado que o Marquinhos. É Bom dia a mesmo? todos, a galera aí que tá ligado no BDG. Rapaz, ganha do Cuiabá, ganha do Bahia, ganha do Botafogo. Botafogo é freguês do 10 Vasco. vitórias seguidas? Isso. Milton Santos, Aí perde pro Fortaleza, empata com o Internacional, perde pro Corinthians, que aí também a gente freguês pros caras, complicado. Ganha do Goianiense, ganha do Mineiro, empata com o Cuiabá na última rodada. 54 pontos. Caramba, a diferença pro meu só o jogo do Botafogo. Botafogo. o Botafogo, Ganha do Cuiabá e do Bahia, empata com o Botafogo, botei um empatezinho aqui. E aí perde pro Fortaleza, empata com o Inter, perde pro Corinthians, ganha do Atlético Goianiense do Mineiro, empata com o Cuiabá. Por que a gente botou empate nessa última rodada? Pois é, vocês Cuiabá colocaram. rebaixado já. A opinião é de Eu você. acho que o jogador Porque vai Vai ter um time reserva. já vai estar pensando em 2025. férias antecipadas. Tá aí, a galera da tabela do na AV. competição internacional que vai Isso, já dar. no próximo ano, com 52 e 54 pontos, o Vasco estaria na Sul-Americana. Segue o Bom Dia Gigante. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. Venha Penedo, venha nos conhecer e venha experimentar as nossas linguiças e salsichas, as típicas comidas alemãs. Espero vocês. Seja muito bem-vindo a Tornado Têxtil. Logo na porta você já encontra um amplo estacionamento. Trabalhamos com tecidos e aviamentos. Essa galera aí é nota 1000. Temos diversas cores e modelos. Temos rendas, elásticos e todo tipo de tecido. Tem a galera que facilita a forma de pagamento. E tem a entrega com qualidade e segurança. Voltamos aqui e o Vasco voltou ontem a fazer o seu treinamento lá no CT Moacir Barbosa, visando a partida de quinta-feira contra o Cuiabá, 7 horas da noite, jogo em São Januário. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão dos ingressos. Então o Vasco já se preparando para esse jogo. Eu vou convocar aqui Sérgio Kind. E aí, Sérgio, o dono da live do meio-dia lá no canal Ave Mais, vai falar quantos pontos o Vasco pode fazer nesses 9 jogos que restam no Campeonato Brasileiro. Conta pra gente, Sérgio, bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia, amigos ligados em mais um Bom Dia Gigante. Hoje é dia de fazer aquela previsão dos jogos restantes do Vasco no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue, levando em conta que a eliminação da Copa do Brasil não afete o psicológico dos jogadores, que todo mundo consiga estar 100% concentrado no Brasileirão e que a gente não tenha, Deus o livre, bate na madeira, qualquer tipo de preocupação com o rebaixamento até o final do ano. Vamos lá, começando pelo Cuiabá, jogo importantíssimo, fundamental, partida atrasada, o Vasco vai vencer, vai conseguir os 3 pontos para dar aquela respirada na tabela. Embalado, pega o time do Bahia também em São Januário, mais uma vitória, segunda vitória consecutiva. Aí o jogo contra o Botafogo, clássico, lá no tapetinho. Jogo difícil, mas o Vasco consegue arrancar um empate. Aí contra o Fortaleza, fora de casa, não tem jeito, vitória do time cearense. Voltando para São Januário, jogo difícil contra o Inter, muito bem nesse retorno, o Vasco consegue um empate. Contra o Corinthians de Ramon Dias, que vai estar desesperado, lutando contra o rebaixamento, vitória do time paulista. Aí em casa, contra o Atlético Goianiense, a última vitória do Vasco no São Januário que nós conhecemos hoje. Vitória sobre o Atlético. Contra o outro, o Mineiro, que está engasgado com a eliminação,
já no final do ano, final do campeonato, a gente consegue arrancar um empate também no último jogo desse nosso São Januário. E para finalizar, contra o Cuiabá, o jogo de volta e último jogo do Brasileirão 2024, um empatezinho, joguinho morno e sem graça. Atualmente, o Vasco tem 37 pontos com os 13 pontos conquistados. Na minha simulação aqui, o Vasco fecha o Brasileirão com 50 pontos, sem dor de cabeça em relação ao rebaixamento. E quem sabe a gente consegue uma vaguinha ali tranquila na Sul-Americana, que vai ser muito importante. Beleza, Emerson? E aí? Qual a sua previsão? Qual a previsão dos nossos amigos? Um abraço! E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E ontem o Vasco entrou em quadra pelo Novo Basquete Brasil. Você está vendo aí o placar da partida em que o Vasco enfrentou o Pinheiros de São Paulo. E outra informação importante sobre a arbitragem. Já temos o árbitro para quinta-feira e para segunda-feira contra o Bahia. Na quinta-feira, quem apita o jogo, Wilton Pereira Sampaio de Goiás. E na segunda-feira, no jogo contra o Bahia, vai ser Rafael Claus de São Paulo. E para finalizar, você está vendo aí na tela também as artes que vão começar a vender hoje os ingressos para o jogo contra o Cuiabá. A diretoria do Vasco demorou um pouquinho para anunciar, mas anunciou ontem à noite a venda de ingressos. Então o pessoal que quer comprar já pode entrar no sociogigante.com/ingressos. Esse quadro é um oferecimento Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E agora um recado importante da loja Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Ela fica aqui no Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 3.555, onde você pode comprar relógios, perfumes e joias e acertar o presente para a pessoa que você gosta com a loja Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Siga a Pompador no Instagram, eu tenho certeza que você vai ter um melhor atendimento no Barra Square, na Barra da Tijuca, é com a Pompador. E agora, para tudo aí, vou chamar um convidado para falar um pouquinho também sobre os placares dele em relação a esses 9 jogos. Flávio Dias, bom dia. Bom dia. Tá animado com esses 9 jogos que o Vasco faltam pro Campeonato Brasileiro? Como é que tá a sua tabela aí que ficou aí, Flávio? Eu acho que dá pra gente fazer um pontinho legal, brigar aí por uma pré-Libertadores talvez, mas Sul-Americana tá garantido. Boa, então como é que vai ficar todos os placares aí em relação aos pontos que o Vasco vai fazer? Você quer ponto, né? Isso, pontos. Bom, quinta-feira 3 pontos, a gente ganha. Contra o Bahia, eu acho que é um jogo difícil, vai ser empate. O clássico com o Botafogo, empate, jogando no Engenhão, onde o Vasco joga bem. Tá bom. Fortaleza, empatezinho. Mais um empate? Mais um empatezinho. Boa. Acho que o Vasco não ganha do Inter em casa, o Inter tá muito bem. Tá em bom momento. Tá num momento muito bom. Acho que o Vasco pega um empatezinho com o Corinthians. Bom saber. E ganha os 3 últimos jogos. Acho que o Vasco ganha dos 2 Atléticos aqui e ganha do Cuiabá, lá em Cuiabá. Ou seja, faria 16 pontos com os 37 atuais, 53 pontos. O Flávio tá animado, hein? 16 pontos, 53, uma Sul-Americana. Dá tempo pra brigar aí com uma pré-Libertadores dependendo dos resultados. 27 pontos, você ganhar 16. Aproveitamento aí de um pouco mais de 50%. Acho que dá pra gente brincar, dá pra gente... Eu acho que o Vasco tem que jogar com o mesmo empenho que jogou sábado. Se jogar, a gente consegue. Também acho. E outro detalhe importante, você pode participar comentando aqui embaixo quantos pontos o Vasco vai fazer nesses 9 jogos restantes do Campeonato Brasileiro. E agora, para encerrar, os meus resultados. Olha, a rapaziada tá animada, colocando o Vasco ganhando muitos pontos. Eu ainda estou com um pouco de pé atrás. Por exemplo, nesse jogo contra o Cuiabá, eu acredito que o Vasco vai conseguir os 3 pontos, mas vai ser um jogo muito importante. Já contra o Bahia, um empatezinho, ou seja, 4 pontos em 2 partidas. O Vasco vai pegar o Botafogo, para mim o Vasco não consegue sequer um empate, vai perder para o Botafogo. Depois tem o Fortaleza fora, a segunda derrota seguida. O Vasco volta a jogar em casa contra o Internacional, mesmo em bom momento, acho que o Vasco consegue mais um pontinho. Dos 4 lá em cima, com esse, ficaria com 5 pontos. Depois o Vasco vai pegar o Corinthians fora de casa, mais uma derrota. E aí o Vasco consegue vencer o Atlético Goianiense, vencer o Atlético Mineiro e um empatezinho contra o Cuiabá. Ou seja, 5 com 6 com 7 pontos, o Vasco faria 12 pontos. 12. Com os 37 atuais, o Vasco chegaria aos 49 pontos e ficaria tranquilo com uma vaga na Sul-Americana.
Essa é a minha opinião. Mas eu quero saber de você, comentando aqui embaixo, participando aqui desse Bom Dia Gigante temático, desse jeito, para você ligado aqui nessa terça-feira. E mais uma vez, agradecer você que segue a gente nas redes sociais, no @avascaínos, é importante demais. Participa também do projeto WebPix, tá vendo o QR Code aí na tela, ajudando o canal Atenção Vascaínos. Passe a câmera do seu celular nesse QR Code, vai abrir um site, você coloca o seu nome, a sua mensagem e a partir de R$3 você ajuda bastante. Se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Lembrando que a gente tem um segundo canal AV+, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Acorda Vascaíno. Grande abraço a todos vocês, ótima terça-feira, conto demais com a sua participação e daqui a pouco tem live do meio-dia lá no canal AV+, com meu parceiro Sérgio Quinte. Tamo junto, grande abraço, valeu,